Os agentes da Grande Babilônia estão preparando na América do Sul, assim como já fizeram na Europa, tipo como se fosse uma guerra santa entre os próprios cristãos, a fim de enfraquecer a força deles, enfraquecer a propagação do Evangelho da Paz. O que nós temos contemplado, visto nesse meio dessa guerra tola que há, nesses últimos dias agora, a intenção de alguns de querer colocarem na Igreja Católica um fardo que não é seu. O fardo da Grande Babilônia. A Grande Babilônia não é a Igreja Católica, nunca foi. Você lendo o Evangelho pausadamente, você lendo as cartas de João, de Paulo, Pedro também, mas mais esses primeiros que eu citei, nitidamente a gente vê que João está falando ali no livro do Apocalipse. Não tem nada de magia, nada de obscuro, nada que ninguém possa entender. É simples. Você passa o olho pelo livro e você vê o que João está querendo. Aliás, o que ele dizia, e os crentes daquela época já entendiam o que ele estava dizendo. Uma passagem rápida que eu vou ler com vocês, para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer, está em João 11:8, Apocalipse, perdão. Foi escrito por João. João 11:8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Os profetas dão a dica, aliás, não dão dica, eles falam claramente quem é essa cidade e que foi chamada, equiparada com Sodoma e com o Egito. Inclusive, Jeremias, ele fala até que eles foram além dos pecados de Sodoma, onde também seu Senhor foi crucificado. Cidade chamada semelhantemente de Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Eu acho que não há nem o que comentar. Mais claro que isso é impossível. E 18, eu estou fazendo assim porque não dá para a gente falar com detalhes devido ao tempo, mas 18, 20, exultai sobre ela, os céus, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O verso 24. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Quando João escreve o livro do Apocalipse, primeiramente a Igreja Católica não havia nem sido fundada ainda. Ela foi ser criada no 4º século depois de Cristo, por Constantino. E então esse título não cabe à Igreja Católica. A Igreja Católica não matou nenhum profeta. Na época que a Igreja Católica surgiu, nem havia profeta do Antigo Testamento vivo, porque a Igreja Católica simplesmente não existia ainda. Então é simples chegar à conclusão que essa grande Babilônia que João está falando, ela tem um nome, tem um endereço, e os seus agentes também têm endereço e que estão espalhados pelo mundo e levando a sua doutrina, levando a sua insubmissão a Deus e contra o seu Filho de maneiras bem sutis a fim de enganar o povo da terra. É por isso que é necessário se pregar o Evangelho como o Evangelho é. Sem essa história, é simplesmente ler o Evangelho. Muito de querer apresentar uma teologia disso, teologia daquilo.
Porque o que é uma teologia? É uma sistematização. Eu ajunto um versículo aqui em Gênesis, outro em Salmo, ajunto outro que combina ali em Lucas, aí vou chegar em Apocalipse, faço a minha linha de pensamento ser corroborada com as Escrituras. É desta forma que Satanás ele usou a palavra de Deus desde o princípio, a fim de desvirtuar o homem do caminho que lhe foi ensinado. Foi desta forma que Satanás tentou fazer com que Jesus caísse. Quando ele se apresentou para tentar Jesus, não foi uma guerra de raio, de poderes, nada disso. Ele foi usando a Escritura contra a palavra viva e encarnada. Se deu mal, evidentemente. Mas você vê ali naquela tentação que ele quer desvirtuar. Essa sempre foi a jogada dele. E nesta jogada de Satanás, ele tem levado muitos tidos sábios para caminhos diferentes daquele que é o caminho que o Evangelho, falado e pregado por Jesus Cristo, nos aponta rumo ao céu. Tome cuidado. Leia o Evangelho. Primeiramente, leia o Evangelho, os 4. Leia as epístolas com calma, com tempo, gradativamente. E o Senhor ele vai se formando e se revelando a você. Não perca tempo querendo primeiro chegar de Gênesis a Malaquias. O que interessa primeiro é você entender o Evangelho, a causa porque ele veio, para que ele veio. E depois você vai ver que aquilo ali foi tudo profecias que nele foram cumpridas. Entenda quem é Jesus. Entenda o caminho que ele deixou para ser trilhado. Saiba o que é o caminho e nele caminhe.